Fala pessoal, tudo bem? Professor Jonathan Pereira com vocês aqui em mais um vídeo, né? Bora falar um pouquinho sobre as estruturas do Brasil? Isso, quais são os processos construtivos, né, mais utilizados no Brasil quando a gente falar de estrutura? Vamos trocar uma ideia sobre isso hoje, vamos tentar entender como que foi essa evolução e quais são os mais usuais e como nós, engenheiros estruturais, escolhemos o melhor processo. Mas antes, né, galera, fazer o convite para vocês, para quem não é inscrito no nosso canal, fazer a inscrição no nosso canal, compartilhar, curtir o vídeo, né, ajudar o YouTube a entender que esse aqui é um vídeo que ele tem conhecimento, que pode chegar, né, a mais engenheiros aí do Brasil, pessoal. E para quem tem o Instagram, quiser me seguir lá, @Jonathan_professor, pessoal, onde eu posto um pouco do meu dia a dia aqui para vocês, um pouquinho de meme, um pouquinho de vídeo, um pouquinho de foto, um pouquinho de artigos, né, para a gente interagir, beleza, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender. Primeiro, a gente tem que entender qual que é a função das estruturas. Perfeito? Então, a principal função das estruturas, galera, é o quê? É, de uma certa forma, absorver o peso próprio delas, mais cargas acidentais, né? Ou seja, o peso da peça, mais as cargas envolvidas lá, esta somatória jogar para a fundação e aí distribuir para o solo, tá? Então, isso é a função das estruturas, tá? Beleza? Isso é o papel principal dela, né? Ela que vai dar essa estabilidade, tá? E quando a gente fala de estrutura, pessoal, quais são os elementos que a gente conhece, né? Basicamente, vigas, pilares, paredes, lajes, beirais, escada, reservatório, caixa d'água, ou seja, todos esses elementos estruturais que têm o seu próprio peso e tem uma função de estrutura, pessoal, eu levo em consideração na hora do meu projeto estrutural. Então, essas palavras, esses nomes são muito usuais para a gente, beleza? Quais são os dois pontos que eu preciso lembrar quando eu estiver falando de estrutura aqui no Brasil, né? O peso próprio e a sua resistência. São dois fatores fundamentais para nós engenheiros lembrar. Por exemplo, quanto pesa a peça sozinha e o quanto ela resiste, né? E aí a gente começa a fazer a comparação, por exemplo, quanto pesa o aço, quanto ele resiste, quanto pesa a madeira e quanto ela resiste, quanto pesa o concreto e quanto ele resiste. Tá? Para nós, engenheiros de estrutura, a gente sempre tem que fazer essa relação, né? Peso próprio, tá? E resistência mecânica do material. Tá? Então são dois pontos que tem que estar alinhados. Tá? Outra coisa que eu não posso esquecer, galera, como engenheiro estrutural, é quais são as tensões envolvidas numa estrutura. Né? Como que elas compartilham as ações, como que elas trabalham em conjunto. Ou seja, eu tenho que saber muito bem o que é compressão, o que é tração, o que é cisalhamento, o que é torção, né? O que é rotação, né? O que é flambagem, o que é flexão, tá certo? Quais elementos estruturais, pessoal, sofrem essas ações? Por exemplo, um pilar, ele sofre, por exemplo, um cisalhamento, ou ele sofre uma flambagem, né? A viga está sujeita a quais tensões? Tensão de compressão, tensão de flexão, tensão de tração, né? Tensão de rotação. Então, quando eu começo a entender onde cada tensão age em cada peça, pessoal, eu começo a entender então um pouquinho mais como funciona uma estrutura, tá? Então eu preciso lembrar desses elementos. Então vamos lá. Primeiro, peso próprio e resistência é um grupo de fatores. Entender as tensões, pessoal, que vão agir nas minhas estruturas, tá certo? A gente precisa lembrar disso. E a gente precisa também entender essa divisão que existe em função. Então eu vou ter função estrutural e função de vedação. Tá? Então eu preciso também saber classificar. Tá? Esta estrutura minha aqui, essa peça que eu estou chamando, ela recebe carga ou ela só veda? Né? Então eu preciso ir classificando, tá vendo? E aí eu consigo ir tirando as informações necessárias para poder classificar a minha estrutura ou escolher, né, o meu melhor tipo de estrutura, pessoal, por meio disso. Tá? Então vamos relembrar aqui os principais grupos nossos, aí nós teremos vídeos assim mais detalhados disso. Vamos lá? Então primeiro a alvenaria, né, galera? A alvenaria é a mais antiga nossa, é o padrãozão popular, parece que todo mundo sabe fazer alvenaria, né? E aí na alvenaria eu vou classificar ela de duas formas. Eu tenho alvenaria de vedação e eu tenho alvenaria estrutural, beleza? A alvenaria estrutural já tem vídeo no canal aqui, se você não assistiu, corre lá, curte lá, que eu faço um bom apanhado da alvenaria estrutural, beleza? A alvenaria convencional, nossa, né? O nosso processo convencional de alvenaria, de vedação, ele é popularzão, pessoal. E aí, quando a gente fala de alvenaria, a gente tem que se lembrar também como que é o histórico da construção civil no Brasil. Né? A gente não pode esquecer do nosso passado. Né? Nós fomos criados, pessoal, de um processo de autoconstrução.
né? Ele tem uma característica pesada de autoconstrução no Brasil, né? Então, a alvenaria, ela sempre teve essa característica muito mais popular, né? De autoconstruir, né? Fazia isso de final de semana, argamassa, bloco, deixava um espaço, nesse espaço você colocava 2 ferrinhos, 2 tábuas, enche de concreto, tira. Esse formato popular, né? Ele tem uma leve carga, entendeu? Só que as alvenarias têm essa função aí de vedar basicamente, beleza? Então, a alvenaria a gente vai classificar dentro de estrutura de 2 momentos. As alvenarias de vedação e as alvenarias estruturais, pessoal, beleza? Que tipo de estrutura a gente tem no Brasil também? A gente tem de madeira. Opa, no Brasil tem estrutura de madeira, pessoal. Mas você sabe onde a gente usa muito? Em telhado e cobertura. Né? Não é muito usual o brasileiro utilizar, pessoal, a madeira como estrutura realmente, né? da unidade completa. Ele acaba utilizando ela lá por uma característica mais de processo, ou seja, a gente vai encontrar muito ela dentro da cobertura, né? Terça, os caibros, né, a estrutura dela. Por que acontece, pessoal? A madeira, ela não é uma característica, ela não é muito utilizada no Brasil, principalmente por causa do nosso próprio clima, né? A gente não tem o hábito de usar a madeira como construção. O sul até tem, né? Terras mais frias, nas terras mais frias, a gente tem a madeira ali como um processo habitacional, beleza? Quando eu falar disso aí, imagine questões habitacionais, tá? Então a gente tem a madeira aí dentro da estrutura também utilizada no Brasil, entretanto, algo muito mais específico seriam as coberturas, beleza? Temos a metálica é muito interessante, né, pessoal? Quando chega a metálica no Brasil, né, e a construção civil começa a olhar ela assim com outros olhos, assim, meu, o que esses caras estão chegando aqui na nossa área, né? Aonde caiu no gosto da civil, pessoal? Quando eu comecei a trabalhar com pontes, né, fazendo as vigas de passagem, as coberturas, ou seja, em vez de eu utilizar, pessoal, uma peça de concreto gigantesca, né, maciça, pesada, lembra que eu falei do peso é importante? Eu conseguia substituir isso por uma treliça, né, muito mais leve, né, para a gente poder instalar, né, com a mesma resistência ou até mais que a do concreto, podendo ser feita num outro local. Olha o planejamento interessante, levar só quando for instalar, opa, aí a civil gostou de estruturas metálicas, né? Então ela também entra para a gente em formato de treliça, cobertura, né, passagem de um ponto para outro, ou pontes, viadutos, né? E agora ela já está bem mais encorpada também no processo habitacional ou processo comercial, né? Fazer galeria, fazer shoppings, né? Aeroportos, toda a estrutura metálica e depois só fazer painéis de vedação. Então a estrutura metálica é uma opção, né? Sinto muito falta da academia, da faculdade, né? A gente não explora muito a madeira e a metálica, pessoal. Dentro da formação do engenheiro, nós somos induzidos e conduzidos a trabalhar com concreto armado, né? E a gente tem sim uma outra disciplina, mas meu ponto de vista, se você tiver outro ponto de vista, comente aqui para a gente poder gerar um debate sobre isso. Eu acho que a gente sai da faculdade, a gente tem que compensar depois por uma pós, um outro curso mais específico, para trabalhar realmente com estrutura metálica e trabalhar realmente com estrutura de madeira, tá? Concreto armado a gente sai filé, rapidão, porque a gente é induzido a trabalhar desta forma, beleza? E aí, lógico, né, a mais usual, que é o concreto armado, né, pessoal? Então a gente tem aí a estrutura mais utilizada no Brasil ainda é o concreto armado, pessoal. E aí dentro do concreto armado a gente tem pré-moldado, pré-fabricado, protendido, né? Mas a estrutura brasileira, pessoal, ela é formada assim pelo uso do concreto, né? Por isso que a própria faculdade, né, da engenharia, ela tem um maior know-how para especializar e treinar os engenheiros, ensinar os engenheiros a trabalhar com concreto, né? Então, a estrutura mais utilizada no Brasil ainda é o concreto armado. Está mudando? Em passos mais largos, né? Pré-moldado já está substituindo, pré-fabricado também, né? A alvenaria estrutural tem o mérito dela. As paredes de concreto vêm tomando espaço aí nas estruturas, mas está vendo que a palavra concreto sempre aparece? Sim, pessoal. Então, o concreto ainda é o material mais utilizado, inclusive nas estruturas, né? Jonathan, quero começar a trabalhar com estrutura, quero ser engenheiro estrutural, né? Quais são, por onde eu começo, pessoal? Como que eu decido qual utilizar? Então, uns pontos importantes, né? Primeira coisa é entender o projeto arquitetônico, né? Qual que é a função do projeto? Ele é residencial? Ele é comercial? Ele é institucional? Né? Qual que é? O que eu tenho de projeto arquitetônico? Como que é o formato dele? Ele é mais retangular? Né? Ele é mais modular? Ele requer uma estética maior ou ele é mais padrão? Então eu preciso entender
esse tipo de material, tipo de projeto, que é por meio dele que eu consigo começar a selecionar então meu tipo de estrutura. Por exemplo, se eu vou trabalhar com galpão, com fábricas, né, com, sei lá, uma instituição, ou é comercial, que você não tem um apelo estético tanto assim que você vai morar, mas você pode recobrir ele, você vai cair, de repente, hoje com uma estrutura metálica. Todo esqueletão metálico e depois vir com fechamento de aducobond, de placa cimentícia, de outros materiais. Se é mais residencial, ele já é um pouquinho mais reservado, né? A gente já tem um padrãozinho mais... ele vai repetir um Ctrl-C, Ctrl-V das unidades, então isso vai para o concreto armado, uma vendaria estrutural, um aparelho de concreto, né? Se é algo que eu tenho um prazo curto, né? Mas ele tem uma demanda muito mais industrial, pré-moldado e fabricado. Então a gente precisa entender isso, né? Feito isso, aí a gente faz uma análise estrutural para tentar adequar o tipo de projeto de estrutura para aquele prédio, para aquela edificação. Então a gente faz essa análise estrutural. Quais são os tamanhos de vigas que eu vou ter que utilizar mais ou menos, né? Aonde eu tenho disposição de pilares, aí por meio dessa concepção inicial, tá certo? Eu consigo meio que começar a classificar, né? Custo e tempo é fundamental, né, pessoal? É uma obra que eu tenho que entregar muito rápido, qual que é a demanda de prazo que eu tenho, qual que é o custo estimado do orçamento que meu cliente tem, né? Então, são dois fatores aí que vão pesar muito para a gente na hora de decidir, né? Só depois que eu fiz isso, aí eu vou começar a pensar em cálculo estrutural, né? Aí você pode brincar no software, né? Pode discutir isso, cara. Mas antes de sair fazendo cálculo estrutural, você precisa pensar na concepção estrutural, você não perder tempo, tá? Então a minha dica é essa. Olhe o projeto estrutural, tá certo? Faça uma análise estrutural em cima do arquitetônico para saber a melhor forma de encaixar um dos processos, né? E faça análise de custo e produção, né? E tempo, né, pessoal? Por meio disso você consegue determinar, olha, a minha concepção estrutural para cá é alvenaria estrutural. A minha concepção para esse projeto é metálica com fechamento tal. A minha concepção estrutural é parede de concreto, né? Então, para nós, o primeiro passo é entender qual vai ser a concepção estrutural que a gente vai utilizar para aquele projeto, tá? E aí depois, feito isso, está claro para o engenheiro, para o cliente, está muito claro isso, aí arrepia, né, galera? Aí é cálculo, projeto, aí é outra fase, beleza? Espero que vocês tenham gostado, então, desse bate-papo aqui, para a gente lembrar o que é estrutura no Brasil e como a gente começa a escolher ou a determinar, né? E quais são os pontos importantes que a gente não pode esquecer. Peso próprio, as tensões, né? Toda essa relação aí ajuda nós, engenheiros estruturais, a propor uma concepção estrutural, beleza? Se você gostou do vídeo, comente. Se você também não gostou, comente também, porque as críticas ajudam a gente a melhorar cada vez mais. Pessoal, faça a inscrição no canal e me sigam no Instagram, @Jonathan_professor. Beleza, pessoal? Então, eu espero vocês aí no próximo vídeo. Fiquem ligados, hein? Valeu!